Como você, mulher, consegue melhorar a hipertrofia? Vou te explicar tudo isso em 3 detalhes, 3 fatores muito importantes. Então fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e se inscreve no canal para receber todos os vídeos. Até o passarinho tá falando para se inscrever, viu? Então bora lá. Questão número 1 que a gente precisa ficar atento para a questão de ganho de hipertrofia, né? Hipertrofia igual a ganho de massa muscular, beleza? Então, assim, questão número 1, volume de treino. O que é volume, Nath? Volume é quantas vezes na semana você treina, quantas vezes no dia você treina, quantas séries de exercício você faz, número de repetições dentro da série que você faz, tá? Então, é a quantidade. E aí, amigão? Então, é a quantidade de exercícios no total que você faz, tá? Pra gente, quando a gente fala de hipertrofia, a gente fala ali mais ou menos entre 12 a 20 séries por grupo muscular, tá? Então, vamos lá, quero hipertrofia de perna, né? Vamos começar, que é o mais famosão aí, que a mulherada mais gosta, que é treinar a perna, tá? De geral, eu, por exemplo, gosto muito de treinar braço, né? Mas, no modo geral, a gente foca mais em pernas. Inclusive, se você também gosta de treinar mais braço do que eu, abdômen, comenta aqui para eu saber aí que eu não tô sozinha. Mas a gente precisa estar atento a isso. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiz 4 séries de agachamento, tá? Agachamento, a gente trabalha mais quadríceps, né? Trabalha posterior, adutor, glúteo, tal, N coisas, mas vamos colocar ali no quadríceps. Fiz 4 séries de quadríceps de agachamento na terça-feira. Depois fiz 3 séries de cadeira extensora, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E depois fiz mais leg press, mais 3 séries, tá? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foi para 10. E aí, para encerrar, vou fazer mais 3 séries de a fundo, por exemplo. Então, já foram aí para 13 séries, né? E aí, fechou meu treino, por exemplo, de quadríceps, tá? Então, isso foi por exemplo, terça-feira. O que eu gosto muito de fazer, né? A gente foca, por exemplo, numa área ou depende muito da estratégia que eu estou usando com os alunos, né? Mas, por exemplo, se a gente trabalha com regiões do corpo, seja anterior e posterior, ou com padrões de movimento, são as 2 estratégias que eu mais trabalho, seja padrões de empurrar ou padrões de puxar. Então, vamos falar que a gente está fazendo uma questão de zonas de corpo, assim, né? Então, estamos trabalhando lá a parte anterior de corpo. E aí, no outro dia, eu vou fazer de posterior, né? Ou seja, na parte de trás do corpo. Então, no outro dia a gente vai trabalhar posterior, vai trabalhar glúteos, vai trabalhar, por exemplo, panturrilha, essas questões assim. Então, por exemplo, e aí no dia seguinte eu vou fazer outros exercícios que podem ou não pegar posterior, entende? Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, de braço. Se você faz um supino, você usa muito peitoral e usa muito bíceps. Se no outro dia você for fazer uma barra, você também vai usar bíceps, tá? Por mais que seja um exercício mais voltado para a parte anterior, você vai estar fazendo também. E isso também acontece nos nossos, né, nos exercícios de perna também, sabe? Então, por exemplo, a gente vai fazer um levantamento terra, um deadlift, ele pega todas as regiões da perna, né? Tanto posterior, quanto quadríceps, quanto glúteo. Então, assim, fiquem atentos a esse volume muscular, tá? A esse volume de treino, isso é muito importante, porque se você fizer um volume abaixo, não vai gerar o resultado que você quer. Se você fizer um volume muito acima, também vai gerar uma fadiga excessiva e o corpo não vai responder como você queria. Então, é aquele volume ideal. Questão número 2, intensidade do treino. Intensidade a gente fala ali de carga, beleza? Então, qual que é essa questão da carga? Para hipertrofia, a gente trabalha entre 40% e 80% do RM. John, o que é o RM? RM é a sua repetição máxima, ou seja, quantos quilos você consegue descer uma vez e subir. Se você conseguir subir 2, não é o seu RM, tá?
Dentro de academias tradicionais, a gente não trabalha tanto isso com RM, com percentuagem de RM, porque a gente não costuma fazer teste, tá? Em atletas a gente usa muito isso, é uma variável bem utilizada, apesar de vir mudando um pouco ultimamente, a gente vem trabalhando com mais velocidade, mas ainda é uma ciência bem mais nova, assim, não é todo lugar que usa, né? Mas então a gente trabalha ali com como que a gente mede isso, Nath, se a gente não faz esses testes. A gente mede por aproximação, né? Então, 80% você tem que conseguir fazer aproximadamente 4 repetições, tá? Só que assim, 4 repetições, ele é já um treino de força, não é um treino de hipertrofia, tá? Então, vamos trabalhar ali, hipertrofia, a gente trabalha acima de 6, né? 6, 7, principalmente acima de 8 já é mais hipertrofia. Então, ali, 6, 7, 8, tu já começa a trabalhar mais ou menos a 60% do seu RM, tá? Então, assim, uma questão que a gente trabalha muito dentro da hipertrofia é até essa questão da falha, tá? A falha concêntrica. Então, sei lá, teu treinador, teu personal aí falou, vai lá e faz 3 de 8, né? 3 de 10. E aí, você tem que buscar chegar o mais próximo da falha possível, beleza? Ou seja, não é... Isso também se ele te orientar dessa forma, né? Se ele quer que você faça rápido, aí é um estímulo de velocidade. Mas dentro de academias é muito difícil, mais uma vez, é uma questão que a gente vê muito comum em atletas, a gente trabalhar essa questão de velocidade dentro da academia, mas em treinos de academia para hipertrofia, como é uma questão mais estética, né, do que funcional, geralmente a gente trabalha com velocidades mais medianas ou lentas. Então a gente entra nessa questão mais próxima da fadiga, tá, da falha, que é quando tem um maior rompimento de fibras, ou seja, maior hipertrofia, ou seja, cresce mais rápido, tá? Não necessariamente tu tem que fazer isso todos os treinos, mas se essa for a estratégia que vocês estiverem usando, isso é importante, beleza? Então essa questão de intensidade tem que ficar bem atento. E tem que entender também que tem dias que você vai fazer 3 de 8 com 50 quilos e tem dias que tu vai fazer 3 de 8 com 30 quilos. E não é porque tu tá mais fraca, às vezes tem a ver com o teu ciclo menstrual, eu já falei isso em outro vídeo aqui, tá? E você tem que ficar atento e se conhecer, não adianta querer dar uma de She-Hulk aí e se quebrar inteira, tá? Tem que se conhecer e se adaptar, né, à sua realidade daquele dia. E a questão número 3 que a gente tem para falar que é muito importante é a questão de evolução nos treinos e nos exercícios. Então a gente está falando justamente disso, tá? Que é você se conhecer, essa semana eu vou fazer 3 de 8, posso também existem muitas variáveis que a gente usa, tipo, infinitas variáveis que a gente usa para uma periodização de tempo, tá? Então, a gente pode evoluir número de séries, a gente pode evoluir volume, a gente pode evoluir intensidade, ou seja, fazer com que você aumente a sua carga, você diminua a sua carga, você altere a sua carga, mantenha a carga, enfim. Tudo isso é uma evolução do treinamento, por isso que é importante você ter alguém te acompanhando para fazer tudo isso, tá? Essa pessoa que estudou e foi atrás, tá? Mas é importante você variar esses estímulos para o seu corpo não se acostumar. Então, você pode variar com volume, ou seja, essa semana eu fiz 3 séries, semana que vem 4, na outra 5. Posso variar com o número de repetições, essa semana eu fiz 8, na próxima semana 10, na próxima semana 12. Fazer o contrário também. Essa semana eu fiz 12, na próxima 10, na próxima 8. Já que é importante que quando a gente diminui o número de repetições de 12, 10, 8, a gente tem que aumentar o número de peso. Então, comecei com 12, fazendo com 10 quilos. Então, eu vou para 10 fazendo com 15 quilos, vou para 8 fazendo com 20 quilos, por exemplo, tá? Isso vai de acordo com a sua realidade, com o seu condicionamento. E também a gente pode evoluir o exercício, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando pouco, então, fiz um agachamento nas costas, fazer um agachamento front, fazer um agachamento pistol, fazer agachamento búlgaro, fundo búlgaro, fazer... sei lá, sabe? Você evoluindo um overhead squat, por exemplo, você evoluindo aí o seu treinamento. Então, essas são as 3 dicas extremamente importantes que vocês têm que estar atentas para conseguir evoluir dentro do seu treino de hipertrofia, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijão!